O programa de hoje, Cidade em Movimento, tem a honra de estarmos com Thalita Victor, nossa pré-candidata a deputada federal, e a nossa querida professora Silvia Badia. E o tema vai ser um tema livre, sobre a mulher no poder, a mulher governando de forma diferente e principalmente a igualdade de gênero. Essa luta é nossa. Thalita, se apresente. Bom, eu sou Thalita Victor, tenho 34 anos, sou servidora pública, ativista feminista e LGBT e estou aí por mais de nós na política, por mais de nós mulheres, né? LGBTs, juventudes, enfim, quem não tem voz hoje na política, né? A nossa voz que está sendo usurpada aí, então a gente vai buscar ela de volta. Professora Silvia. Eu sou Silvia Badim, sou professora da Faculdade de Ceilândia, da UNB, do curso de Saúde Coletiva. E aqui no campus Darcy Ribeiro, eu estou junto à diretoria da diversidade, coordenando a coordenação de mulheres, a coordenação de direito das mulheres, e trabalho com direitos sexuais e reprodutivos e direito das mulheres de forma geral. Aqui na UNB a gente está organizando um serviço de acolhimento a vítimas de violência para as alunas, servidoras e técnicas, né, as técnicas e professoras da UNB, todas as servidoras da UNB de forma geral, e também as servidoras terceirizadas, né, que a gente tem atendido e tem buscado esse desafio de como atender mulheres vítimas de violência, como encaminhar, né, como cuidar dessas mulheres e combater a violência também dentro da universidade. Muito bem. Se nós estamos falando de igualdade de gênero, eu queria ouvir das duas, é um papo livre, vocês se alternem aí, se eu puder entrar, eu vou entrando aí várias vezes. Qual é mesmo a condição da mulher no DF? E nós estamos falando da igualdade nossa de gênero. Fique à vontade. Como que a gente começa? Bom, eu acho que é importante a gente registrar primeiro, né, que só nesse ano a gente teve 15 casos de feminicídio. Parece que foi 18. 18, desculpa. De casos 18 casos de feminicídio no Distrito Federal. Então, acho que a gente podia começar por esse dado, né? É muito caso de feminicídio. 18 casos nesse intervalo de quanto tempo? Do início do ano. Do início do ano? Feminicídios, lesbocídios, né, assassinatos de mulheres lésbicas, porque a gente tem pouco dado sobre isso, mas são pessoas assassinadas não necessariamente no ambiente doméstico, mas pela sua condição, né, como foi o caso no começo do ano, aqui em Samambaia, de uma jovem que foi assassinada a facadas no meio da rua, porque o pai da menina que ela namorava não aceitava a condição da filha. A condição da filha, se achou no direito, enfim, de assassinar a golpes de faca. De tirar a vida dessa mulher. Assim como aconteceu essa semana também, né, aqui em Santa Maria, no Porto Rico, um ex-marido, que é o caso que se repete, né? Os ex-maridos vão lá e ameaçam e tentam e várias vezes e violentam até que assassinam, né, essas companheiras. E é um caso mais grave com as mulheres negras, né? O DF saiu dado do ano passado, esse ano, 5 vezes mais chances tem uma mulher negra de sofrer violência no Distrito Federal. A gente sabe que esse dado é desproporcional, acho que 3 vezes em nível nacional, e no DF uma mulher negra tem 5 vezes mais chance de sofrer violência letal, inclusive. Doméstica e na sociedade, né? No caso das mulheres, a maior parte da violência letal, é a violência relacionada exatamente ao seu gênero, a sua, ou é dentro de casa, né? No caso é dentro de casa, ou no caso das mulheres trans e das mulheres lésbicas, está relacionado com a sua orientação, a sua identidade de gênero. Ou seja, ela não tem direito, né, de conviver na sociedade, na cidade, como a cidade dela, né? Exatamente. Ou seja, ela não tem nenhum tipo de garantia. Exatamente. Pode dizer isso, será? Exatamente. O que tem também, na verdade, é importante a gente ressaltar, por exemplo, como no caso da Janaína, que já era assistida pelo Sistema de Justiça do Distrito Federal, já tinha feito ocorrências, já tinha registrado 2 ocorrências contra o ex-marido, e mesmo assim ela ficou à mercê da violência de gênero. Então não houve uma proteção efetiva a essa mulher, é o que a gente fala, são muitos casos que poderiam ser evitados se a gente tivesse um sistema de justiça efetivamente eficaz, que combatesse a violência de gênero. Claro que não é só uma questão do sistema de justiça, né? O sistema de justiça é onde desemboca, vamos dizer, os sintomas, né? Mas a gente tem que combater as causas, e as causas a gente combate através da educação. Pois é disso que eu queria que a Thalita nos ajudasse. Quais são as raízes de tudo isso? Por que o Estado não protege nós mulheres, e nós mulheres que temos
uma orientação sexual diferenciada, vamos dizer, do padrão que a sociedade, né? Porque não interessa o Estado, né, Fátima? Se interessa, hoje em dia se quer defender, nós vamos enfrentar um processo eleitoral e a gente vai ver muita gente dizendo que defende a família, né? Como se nós não defendêssemos as famílias, né? Como se nós não pudéssemos defender as crianças, enfim. Acontece que a família hoje, você tem um índice de violência sexual contra crianças altíssimo, né? A gente tem, por exemplo, cerca de 80% da violência sexual cometida é contra criança e adolescente e é no ambiente doméstico, né? Então, somos nós, as feministas, que estamos violentando essas crianças no ambiente doméstico. Filhos que são expulsos de casa por seus próprios pais, não somos nós que estamos violentando essas famílias, expulsando esses filhos. Então, essa família tradicional, que a gente não pode falar dela em sala de aula, ela está em xeque. O que a gente tem visto, por exemplo, agora em julho, é a escola sem partido. Sim. Tentaram aprovar a escola sem partido, que nada mais é que a escola sem gênero. É a escola com machismo, a escola com ódio, a escola com discriminação. Por quê? Se um professor, uma professora não pode mais falar de gênero, orientação sexual, igualdade entre homens e mulheres em sala de aula, se um professor, uma professora não pode mais falar, né, de educação sexual em sala de aula, ora, não somos nós que estamos destruindo as famílias. Né? Não, e é uma escola que ensina matemática e português e fecha a mentalidade da criança, né? Artes, cultura, condição da mulher, condição de si mesmo, né? O pensamento plural, quer dizer, eles acabam com Paulo Freire, né? Paulo Freire, que é um grande mestre da educação, que o mundo inteiro lê, o mundo inteiro, você viaja para todo quanto é lugar, as pessoas lhe veem como referência Paulo Freire. E agora os caras querem um pensamento único, né? Dirigido para a alienação do cidadão, né? Essa escola sem partido no nosso governo, nós não vamos deixar. E nós seremos um governo proativo, com toda a nossa bancada de mulheres na Câmara Federal e aqui no Distrito Federal, em bloco, nós vamos convencer o Brasil que essa agenda de escola sem partido não passará. A gente quer escola livre, né, Silvia? Escola livre, pensamento na plural. Verdade, e financiada. Né? Na verdade, é um equívoco, porque esse nome ideologia de gênero que eles estão dando, isso não existe. Não há nenhum registro na literatura, isso é uma invenção, né, dessa ala conservadora da sociedade que está buscando combater os nossos avanços relacionados à garantia de direitos humanos e à garantia de direitos relacionados ao gênero, às mulheres e relacionado à diversidade sexual. Então isso é uma invenção, não há registro, então, de novo na literatura. Isso é um termo que eles inventaram para combater, para conter os avanços. Ou seja, quais são os nossos avanços? É importante dizer, é a garantia de direitos da nossa subsistência, da nossa existência na sociedade. Exatamente. Mas vou falar em literatura. Tem uma série de pesquisas que falam que quando nós mulheres assumimos o poder, em qualquer que seja, né, a sua dimensão, aí eu falo no meu caso em particular, que é o que a gente vem se dedicando ao longo da vida, na gestão pública, né, governamental, que a gente é menos corrupta, né, que a gente não permite nenhum grau de negociação que não seja interesse público. Vocês comentam sobre isso? Bom, isso é muito importante a gente observar o exemplo, né? O mundo caminha e a gente está relacionado com o resto do mundo inteiro. Nos países em que a igualdade de gênero foi reconhecida e percebida pela sociedade, ou seja, países em que existem mais mulheres nos poderes de mando, seja nas empresas, no serviço público e, obviamente, nos governos, esses países são menos corruptos. Isso não é coincidência, Fátima, isso não é coincidência. Combater a corrupção e fomentar a igualdade de gênero são coisas que andam juntas. Então, assim, se a gente quer combater a corrupção, a gente precisa combater a desigualdade, e a desigualdade de gênero é uma das desigualdades, né? Assim como a desigualdade racial, enfim, o extermínio da juventude, né? Que a gente vê hoje. Um dado eu queria trazer para vocês. Políticas públicas para as mulheres, enfrentar a violência contra as mulheres. Hoje, no Congresso Nacional, está parado um projeto de lei que cria um Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência. E sabem por que ele está parado, esse projeto? Porque existe uma bancada fundamentalista composta majoritariamente de homens brancos, ricos e corruptos. Exatamente. E conservadores que usam da Bíblia, usam da fé das pessoas para se legitimarem no poder político. E eles dizem que nós vamos financiar aborto com esse fundo. E não permite que as mulheres consigam
Silvia, minha amiga, aprovar um fundo, que é para poder a gente ter enfrentar a violência. Financiar a cultura de paz, exatamente. Eles querem, aí depois que a mulher está morta, depois que a gente é violentada, estuprada, aí eles querem matar o estuprador, matar o cara, mas assim, pergunte para a mãe da Janaína o que é que a mãe dela quer, se ela quer o Esteban morto ou se ela quer a filha dela de volta, que a filha dela não tivesse sido violentada. É um contrassenso, né? Porque veja, quando esses candidatos conservadores que defendem coisas como a castração química, por exemplo, são os mesmos que são contra a escola sem partido, vamos dizer, que defendem a escola sem partido. E não é lógico, por quê? Porque não é castrando quimicamente que um homem vai deixar de estuprar uma mulher. Porque o estupro não passa somente pelo ato sexual do órgão genital. Ele é cultural, e a cultura a gente só combate através da educação, através da educação nas nossas escolas. Então, não tem a menor lógica, é um contrassenso isso. A educação para o amor, para a solidariedade, para o companheirismo, né? Nós feministas não somos contra os homens, essa é uma falácia. O que nós estamos dizendo é que nós temos direitos iguais, que nós estamos dizendo que a gente não pede licença para amar e ser amado, que nós estamos dizendo que nós não pedimos licença para ser protegida pelo Estado, porque é dever do Estado fazê-lo. Então, isso é equívoco. Porque nós feministas não fazemos mal a ninguém, é o contrário. Nós fazemos bem, não só as mulheres, inclusive as famílias, aos homens. Quanto melhor o mundo for para as mulheres e para as mulheres negras, que é a base da pirâmide. Mandela dizia isso, né? Se a gente ensina a amar, né? Por que inventamos de ensinar a odiar, né? A diferença é que a gente ama e defende todas as famílias, não só algumas famílias. Porque invisibilizar determinadas famílias, como a minha, por exemplo. Mas por falar em famílias, vocês viram o que aconteceu o mês passado, aqui na Câmara Distrital, os deputados aprovaram um pacotão de que a nossa forma de família não existe. Exatamente. É uma aberração constitucional. Nós somos contra a família. Não, nós somos totalmente a favor da família. Só que a gente não inclui umas famílias e exclui outras. Nós incluímos todas as famílias. E as famílias, inclusive, compostas, gente, por avós, né, por mães solteiras. 12 milhões de mulheres hoje conduzem famílias sozinhas no país. 5 milhões de crianças hoje não têm o registro do pai na sua certidão. Então, você negar que essas famílias existem, assim como as famílias homoafetivas, assim como as famílias... Eu fui criada por meus avós e tios, uma família extensa. Enfim, é você negar direito a uma parcela imensa da população, sabe? Essa ideia de família tradicional e de que a gente quer... Está completamente equivocado e produz ódio, produz morte. E violência. E violência. E essa família coloca a mulher num lugar, né, e de certa forma busca que a gente volte a um retrocesso do lugar da mulher no âmbito doméstico, né, de barrar as conquistas que nós estamos tendo no campo político, no campo social, né, no campo das disputas dos poderes, porque hoje ainda há uma desigualdade de gênero basilar. Para dar um exemplo, foi feita uma pesquisa na FGV, 2017, que mostra que 48% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. Isso é um dado muito grave, porque a gente não pode mais trabalhar, não pode, além de já ganharmos menos. Ser mãe quem quiser. Exatamente. Primeiro que a gente defende que ser mãe deve ser uma escolha da mulher, que não é algo que lhe é imposto em todos os âmbitos. E segundo que quando nós escolhemos ser mãe, ou por acaso, né, vemos a ser mãe, já que nós não temos muito esse direito de escolha, já que o aborto ele ainda é criminalizado, né, não é legalizado, a gente tem esse revés. Então a gente é prejudicada no mercado de trabalho. Por que isso acontece? Deixa eu interromper vocês duas. No governo, que nós podemos chamar de democrata, né, um governo popular, né, progressista, né, o que é que a gente não pode ficar devendo às mulheres? Eu estou falando aqui do governo do Distrito Federal, que nós vamos ganhar. Paridade. Acho que a gente tem que administrar com mulheres as regiões administrativas, as secretarias de governo. O mínimo que a gente quer, do pontapé inicial de um governo do PSOL, um governo com Fátima e Queca, é um governo paritário. Né? E daí por diante, aí a gente quer políticas financiadas, porque não adianta nada, a Casa da Mulher Brasileira está completamente deteriorada. A presença das mulheres nos conselhos. Conselhos populares, Conselho de Saúde, Conselho de Segurança Pública, Conselho de Educação,
do Conselho do Orçamento Participativo. Exatamente. E eu acho que a questão de gênero, Fátima, ela tem que ser transversal. Porque a gente não pode deixar de pautar todas as questões de gênero no âmbito na segurança pública, na saúde, na saúde, porque a gente tem na cultura, na educação, dentro do próprio serviço público. Nunca negligenciar os assédios, né? Falar sobre as questões de gênero em todos os âmbitos, ela tem que ser transversal. O que a gente está falando é sobre uma democracia paritária, né? Uma democracia 50-50, que é a democracia paritária, a democracia que produz mundos e cidades melhores para as mulheres. Então é assim que a gente quer as cidades do DF, melhores, mais seguras, né, que se preocupam com salários, porque é como a Silvia disse, nós recebemos hoje 70% do salário de um homem, né, em média. E se a mulher for negra, o salário é ainda menor, acho que em torno de 40% do salário de um homem branco, em média. Isso para fazer o mesmo trabalho, né? Então combater esse tipo de desigualdade no salário, com as empresas terceirizadas que hoje lucram absurdos, né, com os cofres públicos e produzem exploração, produzem desemprego para as mulheres. Está dizendo, as mulheres que trabalham no mesmo ofício do homem também têm que ganhar salário igual. Tem que ganhar salário igual. E o Congresso Nacional não deixa, né? Esse também é um outro projeto de lei que está lá, que o Congresso não... Claro, o Congresso tem 90% de homens. Desses homens, 80% são brancos, ricos, milionários, herdeiros de oligarquias. Eles pouco importa o que a terceirizada está passando, o que a mulher que tem 5 filhos e tem mais um na barriga está passando. Exatamente. Né? O que a mãe que precisa de creche para poder trabalhar e alimentar os outros filhos. Eles não importam, né? Quem se preocupa com a vida das mulheres, comprovadamente, somos nós. É por isso que esse ano nós estamos em um movimento do processo eleitoral, ainda como pré-candidatas. Estamos colocando o nosso nome à discussão e o meu partido, o PSOL, colocou o que ele tem de melhor das suas mulheres para que vocês escolham. E sabemos todos que vocês estão desencantados, vocês estão entristecidos com a velha política. Conosco não. Nós nunca administramos. Nós somos antissistema também, né? Nós estamos à disposição de fazer as mudanças. Coloque bem no Congresso Nacional as mulheres que vão fazer a defesa, não só nós mulheres, vamos fazer a defesa da cidadania, dos direitos humanos, defesa de que a economia seja a serviço do povo dessa cidade. Nós vamos fazer a defesa de que a cidade seja direito de todos. Nós vamos fazer a defesa de que vamos cuidar de todas as pessoas que aqui moram, por nascença ou por opção de vida. E mais, nós vamos fazer um governo democrático. O povo vai governar conosco. Por isso, eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje, a Cidade em Movimento, pedindo a nossas duas convidadas para que ela dê pistas ao nosso programa de governo. Um governo como o nosso, o que nós não podemos deixar de fazer pelas mulheres dessa cidade. E votem nós. Eu acho que a gente precisa pensar uma política de regularização fundiária, né, voltada para as mulheres. Hoje, da maior parte das pessoas que têm escritura de lotes, Minha Casa Minha Vida, No Morar Bem, são mulheres. A maior parte, assim, eu arrisco dizer, 80%, 90%. Então a gente precisa pensar em estrutura, a gente precisa pensar em escola, a gente precisa pensar em saneamento, em construir cidades para as mulheres e não só da escritura. A gente precisa fiscalizar essas empresas terceirizadas que são as que mais exploram mulheres e desempregam e subempregam. Né? Precisamos quebrar a caixa preta da GFIS também, da GFIS, da Terra Cap, aqui no Distrito Federal, que são empresas extremamente complexas e com vários indícios de corrupção, né? Que funcionam aí com uma lógica... E a lógica das empresas que sempre lucraram com esse governo é uma lógica machista, perversa, que produz morte, que produz ódio, que vira as costas para a sociedade. E acho que um governo feminista vai enfrentar, com certeza, essas grandes empresas. Muito bem. Silvinha. E um governo feminista e também que prega a igualdade de gênero, né, na qual também está vindo a diversidade sexual junto, né, que eu acho que é importante dizer que gênero é mais do que só ser mulher, né, existe uma série de violências da questão de gênero que passa também pela diversidade sexual. Eu acho que foi um pouco que eu falei, né, pensar uma política que seja transversal, pensar o direito das mulheres e a diversidade sexual na saúde, né? Então, por exemplo, como é que a gente luta pelo direito à saúde das mulheres, da população LGBT aqui no Distrito Federal? Como é que a gente fortalece os programas já existentes? Como é que a gente amplia, né, para a educação? Como é que a gente fortalece a educação de gênero, diversidade sexual?
né, em políticas de moradia, em políticas de segurança pública, Segurança pública é fundamental. Né? Então a gente tem que pensar, fortalecer os aparatos que a gente já tem, que estão sendo deteriorados, como a Casa da Mulher Brasileira aqui no Distrito Federal, né? Fortalecer nossos núcleos de atendimento à violência contra a mulher, fortalecer as delegacias das mulheres, criar novas delegacias das mulheres. A gente tem muito pouco, a gente tem uma delegacia da mulher na Asa Sul, se não me engano, uma em Ceilândia que estava para ser aberta, mas não abriu. O DF só tem uma DEAN. O DF inteiro só tem uma DEAN, é muito pouco. Né? Então a gente tem que fortalecer, por exemplo, serviços como CRES da Diversidade, que também a gente tem um serviço que elas trabalham muito bem, só que ainda é muito pouca gente. Então, a gente tem que colocar isso de uma forma transversal. E as creches, né? E as creches públicas, como um direito das crianças, né? Como direito das crianças e aí eu vou entrar até numa polêmica para finalizar. A gente entende a mãe crecheira, mas essa é uma forma perversa do Estado de abusar da solidariedade que é natural entre as mulheres. Então, não entender a creche como um direito das crianças. Né? Então, por vezes, você vê mulheres empobrecidas, né, para receber uma mixaria do governo, para acolher para as outras mulheres uma quantidade enorme de crianças que ficam o dia inteiro assistindo televisão. Então, não tem nenhum projeto pedagógico, não tem nenhuma preocupação com o desenvolvimento cognitivo das crianças. A importância daquele período que é a formação intelectual, né, das suas capacidades que essas crianças têm. E mais. Creche para nós é direito da criança. Thalita, desculpa, tomei sua palavra. O que Thalita está dizendo e que estamos de pleno acordo, creche para nós é direito também da criança. E muito obrigada às duas mais uma vez. Lembre-se que não basta ser mulher. Tem que tornar-se dia após dia na defesa dos nossos direitos humanos e de cidadania. Esse é um dever. Qualquer mulher que quer ocupar o poder na política.